condição de eu ser quem eu sou e você me aceitar como eu sou, para eu poder confiar a você o que eu estou pensando. E assim a gente constrói. Trazendo isso agora mais para perto da gente, bem mais para perto da gente, existe uma tradição judaica que entende a questão da nudez da Eva e do Adão lá no jardim como não sendo uma nudez que não se limitava à questão física, mas uma nudez de alma. E esse é um assunto muito interessante, porque o que seria a nudez da alma do jeito que os judeus entendem? A nudez da alma é você poder mostrar tudo o que você pensa e o que você sente para alguém, e esse alguém te acolher. Só que isso é dificílimo de colocar em prática, muito difícil, mas todo ser humano deveria de ter alguém, pelo menos uma pessoa, onde você pudesse ficar nu de alma, onde você pudesse deixar que o outro soubesse tudo o que você pensa, tudo o que você sente, onde não houvesse nenhum acontecimento na sua cabeça que você não pudesse dividir. A gente sabe que o que eu estou colocando aqui é um padrão de relacionamento, de comunicação dificílimo, dificílimo. É muito difícil você dizer coisas que você às vezes sente, né, e se sente, tem vergonha daquilo que você está sentindo, e você não conta para outra pessoa. Onde seria bom você procurar um parceiro de alma para você conseguir exercer isso que é a nudez da alma? Depois a gente vai dar um exemplo bem prático. Isso seria muito bom dentro da igreja, muito bom, na comunidade religiosa. Seria um sonho, né? Eu imagino que no céu será assim, onde todos os meus irmãos de igreja eu pudesse chegar e ficar nu com a minha alma na frente dessa pessoa, poder dizer tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou pensando, qualquer coisa, e essa pessoa não me julgar, não me condenar e me acolher. Acolher não significa dizer se você está certo fazendo essa bobagem aí, não é isso. Acolhimento significa dizer que você precisa de agora é de abraço. Depois Abre menos a boca e abre mais os braços. Abre menos a boca e abre mais os braços. Então, uma comunidade religiosa ideal, que eu vou ser sincero com vocês, eu nunca vi, mas eu sonho que a minha igreja seja, né? É uma comunidade onde todos os membros pudessem ficar nus de alma um diante do outro. Isso é um sonho. Mas existe um lugar menor ainda onde isso deve haver, dentro da família. Na família, os membros de uma família deveriam poder ficar nus de alma um diante do outro, sem ser condenados, com a certeza absoluta que serão acolhidos e não condenados quando contassem para o outro algo que seria terrível. Isso é difícil, isso é um exercício muito, muito, muito difícil de construir. Você pode imaginar o seu filho chegando para você e contando que ele fez algo que você considera absolutamente inaceitável. E você lembrar, antes de tudo, você enxergar só o seu filho, só um pedacinho de você ali dentro, que você vai abraçar e dizer, nós vamos resolver esse negócio aí. Não é hora, né, de discutir o que aconteceu, na hora você precisa acolher. Só que o seu filho tem que confiar de que se ele chegar para você e disser tudo, você vai abraçá-lo sem condenar. Porque geralmente quando o filho faz uma bobagem, ou seu filho também, eu não posso como ser pai, mas seu filho, eu sei como é que é. Né? A gente sabe que ele está errado. O meu pai, eu com 14 anos de idade, eu comprei uma moto. Meu pai não queria que eu tivesse moto de jeito nenhum. Como nenhum pai quer, e como se eu tivesse filho também não ia querer, tá? Porque é perigoso mesmo. Mas eu comprei, e aí com 15 anos eu virei para ele e falei, pai, eles foram morar no litoral de São Paulo, no Brasil, né? Na cidade de Bertioga, não sei se alguém conhece essa cidade lá. E meu pai, eu estava em São Paulo, ele morando lá, porque ele nasceu nessa cidade. E aí eu virei para ele, pai, eu quero descer a serra de moto à noite na chuva. E meu pai sabe o que vocês sentiriam, né? Meu pai virou para mim e falou assim, filho, eu não quero, eu vou ficar muito nervoso, vou passar mal de nervoso, mas eu não vou te proibir, porque você tem
idade o suficiente, eu achei, até hoje eu me espanto com ele achar que com 15 anos eu tinha idade o suficiente para decidir o que é certo e o que é errado. E eu tinha, eu sabia o que era certo e o que era errado. Mas ele falou assim, se você vier, eu vou te esperar na porta de casa, lá no Bertioga. E eu disse que eu ia. Aí eu desci a serra, e ia a chuva à noite, com 15 anos de idade, o mais errado possível. Quando eu cheguei, meu pai estava com o guarda-chuva aberto, no portão da minha casa, e eu vi que ele fez assim, ó, eu cheguei. Aí ele me abraçou, falei, que bom que você chegou, filho. Nunca me condenou. Pergunta quantas vezes eu fiz isso depois. Nunca mais. Nunca mais. Voltou de ônibus para casa? Eu de ônibus para casa. A moto ficou lá. Era um outro primo que tinha carteira, demitido, eu de volta. Voltei para volta. Agora, eu fico imaginando, eu teria coragem, eu não tenho filhos e não teria, eu acho que eu não teria coragem, uma coisa mais próxima de filho que tem os meus sobrinhos, né? Que o pessoal brinca que é bom ter sobrinho porque você ama igual um filho, mas não gasta dinheiro com eles, né? Eu tenho os meus sobrinhos e eu não posso imaginar eu falando do meu sobrinho, vai e faz um negócio desse. Meu pai foi muito corajoso, mas ele me deu uma lição aquele dia, né? Ele me permitiu ficar no diálogo. Entre eu e ela, eu, por mais esquisito que possa ser, eu sou mais falador. Discutir relação, eu é que puxo. Sério? E ela é calada. Ela fala super bem pro planeta. Mas virar para dentro e falar, deixa eu contar para você. Eu não faço ninguém. E eu preciso, você parece um cara que gosta de conversar, precisa disso da pessoa que vai dividir a vida. Ela é minha família, né? Depois que eu me casei... Ele veio de uma casa onde a mãe se comunicava muito. Tudo que ele soube sobre sexualidade foi falado pela mãe dele. Absolutamente tudo. E tudo que ele ouvia falar fora, ele perguntava dentro como era. E ela ia respondendo. Então teve uma liberdade, uma conversa, uma comunicação que deu muita segurança e muita tranquilidade. Eu vim de uma casa muito repressora. E eu aprendi muito cedo que se eu falasse, aquilo seria jogado na minha cara, ia ser usado contra mim em todos os tribunais que eu encararia dali para frente. E eu aprendi isso muito cedo, eu aprendi a não falar de mim. Só que como eu sou muito falante, eu aprendi a falar, e não dizer nada que era valioso, que era caro ou que era dolorido. O resultado é que hoje, já depois de tanto tempo, eu tenho um relacionamento bom com a minha mãe, só que a gente não construiu um relacionamento de amizade. Eu tenho respeito, amor por ela. Não consigo confiar os sentimentos. Tento alguma coisa. Ainda estou construindo. Comecei a construir tem 2 anos. Tem 2 anos que eu comecei a construir isso, porque ela entrou nessa fase e eu também entrei na minha. Só que isso eu pus para todos os relacionamentos da minha vida. Eu tinha medo do que iam fazer com as minhas emoções. E por isso eu não falava. Então, no nosso namoro, nós tivemos uma situação onde eu falava. Né? Nem é fácil, né? Ficar pelado de alma comigo. Para qualquer um. É fácil mesmo. Por causa disso, minha mãe, quando ela falou, né? Eu ouvi aqueles absurdos na rua que meus colegas falavam de sexualidade. Eu falava, mãe, como é que é? Eu escutei assim, como é que é? Ela engolia seco e explicava. E o dia que eu perguntei, e como é que é com a senhora e o pai? Esse foi o dia que ela engoliu mais assim. Mas não fugiu, ela falou tudo. Isso foi muito bom, né? Muito bom. Bom, aí com ela era completamente diferente, né? Eu é que chamava para discutir a relação. Só que eu percebi isso no namoro mesmo. No começo. Namorando, nós tivemos uma questão, e aí eu precisava conversar, e ela não sabia falar. Olha a situação. Eu precisava conversar sobre, botar aquele assunto todo dia. Aí eu perguntava para ela, nervosa, eu falava, mas... Bom, nessa situação você só tem 3 opções, essa ou essa ou essa. Ela pegava o meu dedo, conforme as opções que eu dava. Ela escolhia o dedo que era da opção. Aí eu falava, bom, se isso é assim, isso aqui pode sair 2 desdobramentos. Aí ela não falava, eu falei, bom, esse é assim, agora tem isso aqui. Ele apontava os dedos. Ela foi escolhendo os meus dedos.
Porque ele queria saber e eu queria que ele soubesse. Eu queria que ele entrasse na minha vida, mas eu não sabia como fazer. Eu não tinha estrutura emocional, eu não tinha palavras, eu não sabia construir um pensamento para dividir quem eu era, o que eu pensava. Não sabia, mas eu percebi que eu queria ele na minha vida. Se eu não fizesse isso, eu não ia ter. E aí foi muito difícil, mas o cara era professor mesmo, né? Nessas de dedinhos escolhendo, né? Eu entendi o que tinha acontecido. Aí eu pensei, casar com uma mulher que eu não conversa vai ser muito difícil para mim. Muito. Mas eu já amava ela o suficiente para entender que eu queria passar o resto da vida com ela. E aí eu sentei, antes de casar com ela, noivo, ajoelhei e falei, senhor, o senhor sabe que eu preciso de alguém que conversa, mas eu estou disposto a casar com ela. E aí? Porque eu não estava me negando a falar. Ela não tinha dificuldade. O que me prendia nela era isso, não é que ela fala, não vou falar. Era Porque para quem eu negava, eu nem me relacionava, entendeu? Eu mantive o relacionamento porque eu queria conseguir, mas não conseguia. Eu via que ela queria muito, mas não conseguia. Eu ficava com pena, mas eu pensava, também não posso passar a vida inteira sem conversar, né? Tá, aí eu me ajoelhei, e aí naquele dia eu fiz um trato com Deus. Eu vou casar, eu gosto dela o suficiente, e eu não posso cobrar dela isso jamais, porque se ela não mudar, eu não posso querer que ela seja diferente. Não tem esse negócio de quem não casou ainda, ficar, vou casar, depois arruma. Não existe isso. Não existe. Não arruma. Ou você, o que você pode descobrir é mais coisa legal depois de casar, isso é bacana. Mas o defeito que você acha insuportável antes de casar, não vai melhorar. Não vai melhorar depois. Ou você aprende, ou já era. E aí, aí eu falei com Deus... Você pode aprender a lidar, mas não espere melhora. Espere que você se converta. Eu fiz um trato com Deus, falei, senhor, eu caso. Eu caso e vou aguentar que ela jamais inicie uma discussão relacional. Seria eu que faria, porque ela não se negava a continuar a discussão, né? Era muito difícil para ela, mas ela não se negava. Então, eu vou ter que ser eu que vou dar o primeiro passo a vida inteira. Tem que ser assim. Bom, passou um tempo, eu comecei a escrever para a CPV, né? Eu comecei primeiro que ela, e o serviço era tão louco, que eu não tinha tempo para nada. Então, eu não ia para... Eu só, graças a Deus, tem um mandamento que diz que é para guardar o sábado. Porque eu só parava no pôr do sol de sexta-feira e voltava trabalhando no pôr do sol de sexta-feira à noite. Direto. Aí eu ficava e gente cobrando, e a CPP cobrando. E como é que o homem faz quando o homem está muito irritado e queria chorar? Como é que a gente fica? A gente fica estúpido. Homem estúpido é homem chorando, viu? É chorão, gente. Ótimo, isso é melhor. Porque quando a gente começa a o homem começa a pedir estupidez, normalmente ele está substituindo aquilo por choro. E aí o que aconteceu? Eu comecei, de tanta pressão que eu sofri, eu comecei a tratar ela muito mal. Não tinha paciência com nada. Pra vocês terem uma ideia, ela chegava em casa, às vezes eu deixava todas as luzes da casa acesas, né? Aí ela chegava, olha só como ela gente boa. Ela chegava no quarto assim, oi João, posso apagar, não vai te incomodar? Aí ela brincando comigo para não deixar pesar. Mas chegou um ponto que ela fazia isso, eu já me irritava. Mesmo ela fazendo isso. E eu percebia que estava perdendo o controle. Aí eu pedi desculpa para ela, mas você parece pedir desculpa da mesma coisa a vida inteira e não se controla, o negócio começa a pegar, né? Aí chegou um momento que a gente ficou mal mesmo. E foi a única vez nesses 25 anos onde a gente pensou em se divorciar. Eu, na minha cabeça, eu não sabia, ela estava pensando igual, porque eu falei, não dá. Aí eu falei, ela não veio falar comigo, Aí eu me ajoelhei um dia, fui explicar para Jesus o que eu ia fazer para divorciar dela. Me ajoelhei, crente que ia dar certo, que eu tinha boas explicações para dar para ele. E aí expliquei tudo, no meio da oração, Deus fala com a gente muito pelo nosso subconsciente, né? É como se Deus dissesse assim, peraí, quem foi que prometeu para mim, lá no casamento, os Deus falando para mim, que sempre ia tomar a iniciativa de conversar? Por que você está fazendo ajoelhado aqui na sala depois? Levanta e falar com ela. Eu falei, eu prometi. O Deus na cabeça do Edson é um pouco mais bravo, vocês percebem. Meu Deus é muito pessoal, né? Aí eu levantei e falei, é verdade, eu prometi isso. Aí eu cheguei e falei, é o seguinte,
Aí, botei tudo para fora. Ela também colocou tudo para fora. Com a mão cheia de sabão da louça. Com a mão cheia de sabão da louça, mas ali foi o momento onde a nossa alma mais ficou nua um diante do outro. Porque eu disse tudo que eu estava sentindo para ela sem mágoa nenhuma. Tudo que eu queria, só que ela soubesse, e eu queria acertar a situação. A minha intenção era acertar a situação, então eu disse tudo que eu estava sentindo. E ela me acolheu e também disse tudo que estava sentindo. E houve acolhimento. Foi a maior nudez de alma que eu tive até hoje com ela na minha vida. E a partir daí nós começamos a tentar fazer isso ficar prático. O que eu estou sentindo, ela vai saber. Uma vez eu estava bravo com ela, estava lavando louça. Aí como é que você faz para mostrar que você está bravo lavando louça? Quebra tudo. Bate com a ela chegou, manual. Ela chegou, o que foi? Aí eu pensei, bom, eu combinei que ia ficar no de alma, né? Então eu estou aqui sendo ridículo, batendo a louça para você perceber que eu estou chateado. É um exemplo aqui de nudez de alma fácil de a gente poder conversar. Agora você leva isso para onde você quiser. Conta para as pessoas que eu já falo mais. Por favor. Elas precisam melhorar a imagem sobre mim. O tempo foi passando e ela foi aprendendo. Não porque eu pedi, nem porque eu esperei nada disso. Hoje em dia ela fala muito mais, ela toma a iniciativa muito mais. Uns 10% das vezes eu tomo a iniciativa, mas eu já tomo a iniciativa. Entendeu? Muito mais. É. Aí, a questão da nudez da alma, ela tem que ter um cuidado enorme. Porque não pode virar lavação de roupa suja. Eu não posso usar a desculpa de lavar a alma para falar dos seus problemas. Eu tenho que falar como eu estou me sentindo. É uma comunicação que não é violenta. Ela é para comunicar daqui para aí. Quando você faz isso, eu me senti assim. Não sei se é a sua ideia, não sei se é a sua intenção, mas eu me senti assim. Porque eu me senti assim, eu pensei isso. Então eu quero te dizer o que está vindo. Quando você não aceita o meu conselho, quando você não faz comigo o que eu quero que você faça, eu me sinto assim. Ou quando você me pressiona a fazer o que você quer, eu me sinto assim. Eu conto como eu me sinto, eu abro, e quando eu não faço, quando eu ajo assim para te atacar. Eu sei que isso é ridículo, mas eu uso. Agora, se eu uso a ideia da nudez de alma para falar, é porque você, e aí eu começo, se eu foco no outro, não é nudez de alma, é crueldade, é maldade, é destruição de relacionamento. A nudez da alma acontece daqui para lá. E se acontecer dos dois lados, o que acontece é um negócio surreal. É uma experiência surreal, porque você já sabe se você teve isso com alguém. E quando você tem isso com Deus, como primeiro, é muito fácil a possibilidade de você replicar isso que você tem com Deus com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, depois com os teus amigos. E é muito possível que a tua comunidade, que a minha comunidade seja contaminada por isso. Além de Gideão, Jó, lembra Jó batendo boca com Deus? Dizendo tudo, e Deus vai lá e conversa com ele e diz tudo que ele também pensava. E como acaba aquele livro? Lembra como acaba o livro de Jó? Os dois assim, né? Acaba só com os dois ali daquela conversa e Jó, nossa, não sabia de nada, né? Resumindo, o livro de Jó fala isso, não sabia de nada. Aí vai lá em Jeremias, Lamentações, Jeremias, o povo estava errado e Jeremias reclama com Deus e reclama e lamenta. O livro chama de lamentação porque é uma lamúria. É Jeremias reclamando com Deus de maneira honesta. Ele não tinha direito de reclamar. Deus avisou, o povo pisou na bola e Jeremias reclama mesmo assim. E os ouvidos de Deus estão onde? Abertos, acolhendo a reclamação de Jeremias. Sabe o que acontece com quem tem essa liberdade? Relacionamento sólido. Olha para a sua vida. Com quem você tem relacionamento sólido? Como que é a conversa? Como que ela acontece? A solidez
de um relacionamento, ela só vem quando a gente tem liberdade de contar tudo que é bom, tudo que está estranho aqui, entre a gente. E se isso se ampliar, você pode imaginar o poder que fica uma família ampliada com a possibilidade de ter essa comunicação, né? Uma dica boa que a gente dá, muito prática, tá com raiva, não é maneira de alma, você quer ter. Você está com raiva da pessoa, eu vou falar porque eu estou com raiva, você quer descarregar, não é nudez de alma. Tem alguns sentimentos que eles indicam que você não está querendo ter nudez de alma. A nudez de alma é você querer pegar algo pesado que está dentro de você e dividir com alguém que sabe que vai te ajudar a carregar. Isso é nudez de alma. Então, qualquer sentimento horroroso que eu tenha dentro de mim, de tristeza, o que for, eu vou contar para ela, porque eu sei que ela vai me ajudar a carregar. E mesmo que o sentimento for em relação a ela, eu não vou contar quando eu estou com raiva dela, quando eu quero fazer que ela faça aquilo que eu quero. Não. Eu vou contar quando eu falo, é isso que eu estou sentindo com isso que você está fazendo agora. Me ajuda a resolver, por favor. Aí a pessoa fala assim, vamos resolver. Isso junta tanto, tanto. Você pode imaginar uma igreja assim, como ela falou. Qualquer pessoa, assim, uma casa assim, sua família assim. Os seus filhos saberem que as primeiras pessoas que eles podem contar. A gente tem uma pessoa que a gente conhece que tem filhos que falam tudo. É inacreditável como é que a mãe, eu sei como é que ela morre por dentro quando está ouvindo algumas coisas, mas a filha tem acesso direto a ela. Óbvio que faz bobagem, como todo ser humano faz, mas como a mãe e o pai também é uma fonte de segurança, a coisa volta, caminha. Porque é duro para o pai às vezes ouvir algumas coisas. Mas, se o seu filho tiver em você a certeza que ele pode ter certeza absoluta de alma, você não sabe que bênção que vai ser para você. Que bênção que vai ser para você. E não importa a idade. Ela aprendeu a falar, a ficar nua de alma. Estou aprendendo. Está aprendendo. Está com 46. Está aprendendo. Eu já nasci com esse portão torto. Para mim foi fácil, beleza. Mas não é fácil. Eu sei que meu irmão não fala nada. Já teve momentos onde eu falei assim, ele tem muita pressa, né? Eu não sei, eu preciso esperar para... Ele tem pressa. E eu já falei assim, eu falar agora, eu vou falar tanta besteira, porque as coisas que estão aqui estão muito ruins. Eu vou ser cruel. Eu não posso falar agora, porque está desorganizado. Então me espera. Me dá até amanhã. Amanhã ele nunca deu, gente. Nunca. Nunca aconteceu. Nunca ainda. Mas aí ele tenta. Ele também tenta. A tentativa dele é tentar esperar. Aí eu espero pelo menos respirar, perceber que as palavras estão cadenciadas, a maldade foi controlada, porque a vontade é de ser cruel, é de falar as piores coisas, a despeito de amar. Na hora da raiva, o amor ele dá uma apagada assim, impressionante. E aí, mas eu percebendo isso, eu ando falando. Eu já comecei a praticar isso. Não dá para falar agora. Tá desorganizado, tá ruim. O que eu sair daqui vai te destruir. E destrói. Porque não dá para retomar, né? Aquilo que a gente falou. E depois tem que remendar bastante. Por que a gente está falando de Deus e nudez e relacionamento? Porque, gente, quando a gente consegue, se tem alguém que aceita a nossa comunicação distorcida, torta, estranha, truncada, esquisita, é Deus. Ele sabe assimilar. Primeiro, porque ele conhece como você foi criado, a sua estrutura, quais são as suas, todos os senões, todos os porquês, todos os motivos de você. Então, se você consegue fazer isso com ele, e depois você consegue replicar, você pode imaginar você com o seu marido, você com os seus filhos, você com seus irmãos, você com seus pais, se comunicar assim? Existe um lugar melhor de Porto Seguro para você levar as questões da sua vida? É disso que se trata. É por isso que a gente se comunica mal. Eu via a sua cabecinha da senhora, fazendo assim. Se a gente tem um porto seguro de um lugar onde a gente pode ser a gente com as nossas dúvidas, com as nossas imbecilidades, com as nossas chatices, até com as nossas crueldades, a gente contar
A pessoa ouvir. E na hora certa falar o que precisar falar, mas te ouvir, te entender, eu sei, dá vontade mesmo de fazer tal maldade com tal pessoa. Dá vontade. Gente, porque é humano, a gente tem vontade. Se eu falo para minha mãe, se eu falo para o meu filho, se eu falo para minha amiga, eu queria fazer uma maldade com isso, queria contar. Esses dias, juro para vocês, não tem poucas semanas eu falei que vontade de destruir a imagem dessa pessoa. Porque eu podia. E eu estava com vontade, porque ela merecia e estava pagando de bonita. Estava pagando de bonita. Mãe é mãe, querido. E comecei a pensar. Aí eu falei assim, aí eu virei para uma amiga minha e falei assim, eu estou com muita vontade de destruir a imagem dessa pessoa. Mas eu não vou, não tem direito. Assim, sabe o quê? Porque sou só eu que estou me satisfazendo com aquilo. Mas ao falar por uma amiga, ajudou a segurar a vontade. Eu falei assim, eu estou com vontade de destruir. Mas é só por mim. Eu não estou fazendo nada de bom pela pessoa, nem por quem ouve. Mas quando eu disse, eu era para uma pessoa de confiança, eu podia abrir a minha... Você percebe que quando a gente pode dizer, e a pessoa falou, eu te entendo, eu tenho essas vontades também de vez em quando. Mas se ela me dissesse assim, que horror, você não é cristã, você entende? Bloqueou. Nunca mais. Fez isso, já era. Era a minha casa. Poxa, agora eu vejo que minha mãe, ela está aprendendo agora o que ela recebeu de casa também. E eu não posso condenar minha mãe tanto quanto eu já condenei, porque ela também teve isso. E se a gente for para trás, a gente tem que quebrar esse ciclo que se quer na gente. Não é verdade? Essa é a boa notícia que a gente queria que ficasse na cabeça da gente. Não interessa quantos anos você tem, não interessa o que aconteceu na sua vida, aprender a ficar no de alma com alguém é possível. A minha mãe foi aprender a ficar no de alma para algumas coisas uns 4 anos atrás, né? Sim. Ela tem 94. Eu achava que era impossível alguém aprender alguma coisa com 90 anos de idade. Ela conseguiu. E com o meu pai. Ela está casada há 60 e poucos anos com ele. Ela disse que a pandemia ajudou muito. Mas tinha algumas coisas que não funcionaram. Os dois agora, é muito engraçado, eles grudadinhos. Eu faço até um pedido egoísta para Deus, que eu queria perder os dois juntos, no mesmo dia, para não ver um sem o outro. Eu sei que é egoísta, mas ia doer demais eu ver um sozinho. Mas ela aprendeu uma coisa que demorou 90 anos, e ela aprendeu, e no rostinho dela está claro que a vida dela está melhor. Então não fica, eu errei, não fica, quem é que não errou? É Jesus pedindo para jogar pedra, não existe. Todo mundo errou. Em qualquer momento da sua vida, saiba que Deus tem, é um ideal que Deus coloca, né? Procure alguém para ter nudez de alma, de preferência o seu cônjuge e na sua família, e espalhar isso para a igreja, que é o que a gente fala, para você poder se sentir bem assim. Eu tenho algumas pessoas que eu faço isso com elas 100%, 90% eu faço com algumas outras pessoas. Tenho o prazer de fazer com o meu pastor, que eu contei para o nosso pastor aqui, que eu posso dizer o que eu quiser para ele. Eu falo, pastor, eu falo só, não sei se Deus... Ele também. Eu não estou entendendo Deus não, será que ele está me ouvindo? Como é que é? Ele vai rir, ele vai sorrir com um sorriso gostoso. Eu vou começar para falar o que eu quiser. Ele me acolhe. A grande reação de alguém que faz a nudez da alma correta do outro é acolhimento. Acolha, não condene, não fique procurando problema, acolha, deixa que Deus vai resolver. Quer ver uma das coisas mais gostosas? Vou contar uma coisa estranha talvez para alguns de vocês, mas por conta da minha criação, da minha personalidade, eu sempre achei que eu tinha que ser perfeita. A gente sabe que a gente não é, mas algumas pessoas sabem que não, mas tentam ser. Quando ele disse, ninguém é perfeito, eu não quero que você seja perfeita. Seria chato se você fosse, porque eu não sou. Já abaixou a guarda. Quando a gente conversa com alguém e a pessoa tem todas as soluções, quando ela não tem, ela nunca passa pelas mesmas dificuldades, ela sempre tem uma solução perfeita, é muito difícil continuar a conversa. Quando a gente se humaniza e diz, é verdade, eu também tenho essa vontade, eu escolho não fazer, mas eu também tenho essa vontade. Muda a história.
uma comunicação que ela é passiva, ela é florzinha, mas ela é agressiva, ela não vai permitir isso em lugar nenhum. E às vezes a gente faz isso ou recebe isso. Aquela comunicação cheia de palavras doces, mas ela está cutucando. E se tem uma coisa que a gente sabe, mas eu vou usar vocês de exemplo por conta dos nossos alunos, tá? Adolescente, aluno, a gente diz que são seres de maior capacidade universal de percepção de incoerência. Eles podem até não saber usar as explicações na totalidade, mas eles cheiram incoerência das nossas atitudes do adulto de maneira assim absurda. Eles cheiram incoerência, e mesmo que eles não falem, eles cheiram. Só esperam para ver o que vai acontecer, porque eles cheiram isso, impressionante. E na mesma proporção que eles cheiram, eles perdoam. Isso é lindo. Eu amo eles. Eles viram para você, estou com ódio hoje, professor. E no outro dia, não dá. Tem 2 livros que eu gostaria de falar para vocês, caso vocês pensem no assunto e queiram. Comunicação Não Violenta, não lembro o nome em inglês, mas ele é aqui americano, então vai ter, sim, eu só sei o nome em português. E o outro, As 5 Linguagens do Amor, é um clássico, porque para se comunicar com alguma pessoa, às vezes você precisa saber qual é a linguagem dela, e os de perto é muito bom que você saiba. Mas tem uma frase de uma comunicação não violenta que eu acho que ela é bem legal. Você sabe o autor? Eu sei, mas não lembro. Mas a gente traz a frase. A gente olha amanhã. Eu tenho a foto dele aqui. Jamais, para jamais você cometer uma injustiça, olha essa frase, para você jamais cometer uma injustiça, transforme a sua desconfiança em uma pergunta. É isso aí. Deixa eu te entender. Você quis dizer isso, ou eu entendi errado? Mas se você pôr um tom de ironia, não dá certo. Tem que ser pergunta. Não tem que ser educação sutil. E a gente viu também uma frase esses dias muito boa sobre isso que você falou, Edson. Eu falo, religião e evangelho, separando os dois. Na religião, o filho pensa, ixi, fiz besteira, meu pai vai me matar. No evangelho, ixi, eu fiz besteira. Meu pai vai me perdoar. Não, meu pai tem que saber. Eu vou ligar para o meu pai. Isso aí. Eu vou ligar para o meu Parabéns, pai. Henrique. É isso aí, gente. É porque a gente sabe que vai ouvir. Mesmo que a gente seja corrigido, a gente vai ser corrigido no amor. Mas a gente tem para onde ligar. Se você tem para onde ligar quando você faz besteira, saiba, você está vivendo um pouco do céu aqui na terra. Amém. E que você tem essa pessoa que a gente tem, que a gente continue tendo. Amém. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos, bom Deus, por essa conversa gostosa com esses nossos irmãos aqui. Te agradecemos, bom Deus, porque o Senhor é paciente e o Senhor sabe que nós podemos, como alunos teus, aprender em qualquer momento da vida. Obrigado, bom Deus, porque o ideal de relacionamento que o Senhor tem para nós só vai trazer alegria, só vai trazer paz, só vai trazer amor e confiança. Ajuda, bom Deus, que nós possamos entender a ideia da nudez da alma. Ajuda, bom Deus, que nós tenhamos na nossa família a oportunidade de dizer aquilo sem rancor, de nos colocar nus e sermos acolhidos pelos membros da nossa família. E que isso se estenda sobre os membros da nossa comunidade. E eu tenho certeza que as pessoas de fora que verem isso dentro da comunidade vão querer fazer parte dela. Obrigado, meu Deus, por o Senhor permitir isso. Obrigado por nós podermos começar a aplicar essa ideia em qualquer momento da nossa vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor espera o nosso tempo, o Senhor dá a oportunidade e o Senhor caminha conosco esse caminho. Peço a sua bênção sobre todos nós e que possamos estar aqui amanhã para conversarmos mais, em nome de Jesus. Amém.